Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta e as lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens. Hoje nós vamos tratar da lição de número 7, que vai ser ministrada nas nossas igrejas no dia 16 de fevereiro de 2025 e está sobre o tema Autenticidade e Sabedoria. O texto principal, que está dando base a esta lição, se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10, que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Tá bem? O resumo da lição: a verdadeira sabedoria proveniente de Deus é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Os objetivos da lição: compreender a necessidade da sabedoria autêntica, explicar os frutos da sabedoria e destacar a humildade e a sabedoria do alto. Então, hoje, a lição ela traz para a nossa análise a questão, como já está na introdução da lição, a verdadeira sabedoria e seus efeitos na vida do crente. Quando falamos em vida cristã, nós sempre vamos falar de ensinos ou de estudos que causam efeitos. Esses efeitos eles podem ser bons efeitos, como podem ser maus exemplos. É por isso que nós precisamos tomar cuidado e usarmos esta questão da lição de hoje, que é a sabedoria. Vamos tentar diferenciar a esperteza, a inteligência e a sabedoria. O que é esperteza? É aquele ser humano que ele sempre quer levar vantagens em tudo, quer dizer, ele se acha muito esperto, ele se acha muito mais inteligente do que os outros, sabe? Aquela esperteza, aquela malandragem, aquela... E nós temos a pessoa inteligente. A pessoa inteligente, a inteligência geralmente nós temos como aquela que se aprende nas cadeiras das escolas, das instituições de ensino. A inteligência é aquilo que nos capacita, a inteligência é aquilo que que as instituições de ensino nos dão ferramentas para viver, para conviver, para trabalhar, para poder fazer as coisas. E a sabedoria é algo que vem do alto, vem de Deus. É aquela parte dentro do saber, dentro do conhecer, que destaca o ser humano. A questão aqui, o caso, o cristão, ele se destaca pela sabedoria. Então nós temos os espertos, aqueles que gostam de levar vantagem em tudo, aqueles que acham que só ele é esperto e os demais seres humanos, sei lá do que ele vai chamar. Existem os inteligentes, que são aqueles que se destacam pelo seu conhecimento, sejam nas áreas aprendidas em escolas, em instituições de ensino, e tem o sábio, que é aquele dotado por Deus de uma inteligência, de um conhecimento, de uma compreensão extraordinária, que faz com que ele se destaque. Nós temos aí exemplos sobejos na Bíblia de homens, mulheres e jovens que Deus capacitou, dando sabedoria a eles de uma tal maneira que eles se destacavam dos demais, até dentre os mais inteligentes. Estes servos de Deus, estas servas de Deus, eles se destacavam pela sabedoria, algo que chamava a atenção no termo. Olhamos para José, olhamos para Daniel, olhamos para homens e mulheres que, no depender de Deus, no estar na presença de Deus, Deus os capacitava com algo a mais. E este algo a mais nós chamamos de
sabedoria. E que o apóstolo ele diz assim, se nós não a temos, nós vamos buscar em Deus, que a tem em abundância e não lança no rosto. Quer dizer, Deus não vai ficar jogando na cara que nos deu esta sabedoria. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Tiago, ele diz que o Senhor tem em abundância a sabedoria. Né? Nós estamos num mundo repleto de pessoas inteligentes. Também é certo que existem muitos espertos. Né? O mundo onde está lá fora, que o mundo é dos espertos. Porém, o céu é dos sábios. O céu é para os sábios, para os crentes, para os cristãos. Né? E aí também destacamos para os inteligentes. Mas o mundo é dos espertos. E assim nós conseguimos agora uma explicação razoável para isso que nós estamos tentando explicar. No resumo da lição, ele diz que a verdadeira sabedoria ela provém de Deus, a verdadeira, porque existe também, nós veremos a sabedoria proveniente do mundo, tá? Que nós chamamos de esperteza ou de algum outro tipo de malandragem que o ser humano faz uso no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua família, no seu trabalho, na instituição de ensino. Né? Vamos lá, na instituição de ensino, o inteligente ele se destaca pelas notas, o esperto por suas malandragens aí na questão de notas e também no tratar os professores, no tratar as aulas, é aquele matador de aula, é aquele que conquista a nota necessária só para passar e mesmo assim ou é copiando de alguém ou é colando, como a gente é uma pessoa que não é autêntica, né? Usa de subterfúgios falsos, de esconderijos falsos para obter aquilo que ele precisa, e só isso. Também existem aí os sábios que, além de usarem a inteligência, eles vão também depender de Deus em tudo aquilo que eles vão fazer, e nós vamos ver isso no decorrer da lição. Também ele diz que proveniente de Deus, ela é comprovada. Como se comprova a sabedoria? Como você chega ao conhecimento de que uma pessoa ele é um sábio, ela é um sábio, um jovem sábio, uma jovem sábia, a partir do quê? Das suas boas obras. Então, há uma comprovação. Tem como você chegar a uma conclusão, como você reconhecer uma pessoa sábia. Obviamente que uma pessoa dotada de sabedoria, ela não terá frutos maus. As suas obras não serão más, a sua conduta, a sua ética, a sua moral, a sua cosmovisão não será maligna, serão todas elas boas. E ele diz aqui que ela é comprovada por boas obras e também promove. Veja que a sabedoria ela é promotora, mas promotora do quê? O que é que ela promove? Promove paz e justiça. Então, aquela pessoa sábia é aquela que nunca vai atear mais lenha à fogueira, é aquela nunca será aquela que vai atear mais combustível à fogueira. Pelo contrário, o sábio ele tenta conter, controlar, contornar as situações. Não é uma pessoa covarde, é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente. Ela sabe pôr termo, pôr fim a questões que fogem da paz, que fogem também da justiça. Será sempre aquela pessoa comedida, aquela pessoa sabedora do uso das boas palavras, dos pensamentos sábios, dos pensamentos coerentes. Então nós vemos que há como comprovar se uma pessoa ela é sábia ou não. Nos objetivos da lição nós temos aqui que a necessidade da sabedoria, porém de uma sabedoria autêntica. Quer dizer, aquela sabedoria verdadeira, aquela sabedoria que é comprovada. Nós temos também outro, como explicar os frutos da sabedoria. A sabedoria, ela produz frutos.
ela vai produzir resultados, tá bom? Fruto aqui como resultados. E quais são os resultados da sabedoria quando ela é aplicada pelo sábio? Quais são os resultados? Até onde ela vai? O que ela pode produzir? Quando ela vai produzir? E o que ela vai produzir? Então nós vemos os frutos da sabedoria e também destacar a humildade e a sabedoria do alto. Então nós vemos aqui, além da sabedoria, também uma outra característica, uma outra virtude do sábio, que é a humildade. Veja que não tem nada a ver também com simplicidade. Uma simplicidade é uma coisa. A pessoa ela pode usar roupas simples e não ser humilde. Ela pode se alimentar de uma comida simples, modesta, mas não ser humilde. Veja que a humildade não está na aparência. A humildade está no comportamento. A humildade está no procedimento, naquilo que você se apresenta, como você se apresenta, mas não na questão da aparência, na questão do comportamento, vamos dizer assim, um comportamento interno. Tá bem? Então a humildade não está ligada a vestimentas, à aparência. E aí está, sim, a simplicidade. Tá bem? Simplicidade. Às vezes a pessoa se veste de roupas simples, porém é uma pessoa arrogante, é uma pessoa jactanciosa. Quando falaremos também sobre a humildade. Na introdução nós vemos que a verdadeira sabedoria, ela produz efeitos na vida dos crentes. Quer dizer que é algo que, a partir do momento em que ela faz parte da minha vida, ela está inserida no contexto da minha vida, ela produz efeitos, tá bem? Ela produz efeitos. E esses efeitos, eles são efeitos também que se tornam visíveis. Então veja que são efeitos que não somente aparecem ou produzem na minha vida ou na vida do cristão somente, mas quando ela está na vida, a verdadeira sabedoria, ela também vai produzir efeitos na vida da comunidade cristã. Onde esse cristão estiver inserido, colocado, na qual a sociedade, qual a denominação, onde ele estiver, qualquer área da sua vida, a sabedoria produzirá efeitos, e efeitos bons. Nós temos aqui na introdução já da lição que a carta de Tiago nos apresenta esta primeira observação. Veja, se existe a sabedoria, esta sabedoria ela tem que ter efeitos, ela tem que produzir efeitos, tá bem? Que nós chamamos de frutos lá no começo, mas também existem os efeitos a curto, a médio, a longo prazo, são efeitos que vão aparecer na minha vida e também na vida daqueles que estiverem ao meu redor, ao seu redor, ao redor da pessoa que é sábia, da pessoa que usa desta grande ferramenta e bênção de Deus, que é a sabedoria, porque a sabedoria, ela vem, você não aprende nos bancos das escolas, ela não faz parte da esperteza, mas é uma característica que Deus nos dá, a sabedoria. É aquele momento em que os inteligentes, vamos assim dizer, e a grande casta de pessoas inteligentes nós temos, porém existe aquele que vai se destacar. Veja, existiam sábios e existia José. Existiam os sábios do tempo e existia Daniel, existiam os sábios e existiam os apóstolos, cujo um pescador se destacou em algumas vezes e perguntaram em outras horas, mas não é este pescador? Ou esse aqui não é filho do carpinteiro? Ou este aqui não é... Veja, que algo na sua forma de tratar problemas, situações, os destacavam.
faziam com que eles fossem percebidos. E esta questão era a sabedoria. E a sabedoria de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, o tópico de número, nós temos aqui a sabedoria autêntica, quer dizer, a sabedoria verdadeira, a sabedoria em que não há falsidade, em que não há engano, que não dá para enganar ou se enganar com esta sabedoria. Ela é autêntica. Primeiro, ela é demonstrada mediante as boas obras, como nós já dizemos. Então, aprendemos aqui que a verdadeira sabedoria não se limita ao conhecimento intelectual, mas é demonstrado por meio das boas ações. Como eu disse, não é, ele diz assim, não se limita ao conhecimento intelectual. O que seria o intelecto? É aquilo que você vai buscar nos livros, nas instituições de ensino, como eu já disse. Vou repetir para frisar, também para deixar marcado e indelével em nossas mentes a questão de que a sabedoria ela é demonstrada por meio de boas ações. Ela não se limita a somente ao pensamento, ela não se limita somente à área do falar, do expor, mas a partir do momento de que essa sabedoria ela é autêntica, ela produz boas ações. A sabedoria ela é demonstrada por meio de boas ações. Aquele que é dotado da sabedoria divina, ele tem prazer, não como uma questão de orgulho ou de jactância, mas ele vai fazer uso desta bênção de Deus na vida dele, praticando boas ações, praticando, concretizando a sua sabedoria mediante aquilo que é necessário para o momento. Tá bem? Nós vamos ver José. Vamos voltar à questão dos exemplos bíblicos que nós já temos. José, Faraó tem um sonho: vacas magras, vacas gordas, espigas cheias, espigas vazias, ralas, e é consultado os inteligentes, tá bem? Os sábios segundo o mundo, que não conseguiram trazer uma solução ou uma explicação para o sonho do faraó. Chama-se José. José, então, agora se destaca pela sabedoria do alto. Mas veja, quando nós falamos da questão da humildade, ele diz: eu vou buscar a Deus, eu vou consultar, eu vou falar com Deus para ver o que ele me diz. E ele volta com esta explicação. Veja, vacas gordas, prosperidade, 7 anos de prosperidade, vacas magras, 7 anos de fome, as espigas cheias e vazias é a mesma coisa. Então, vejam bem, veja que ele, sendo o portador da boa ação, da explicação, do entendimento, do contexto, ele não se apresenta como dono da ideia, ele passa aquilo que Deus o revelou e ele se recolhe. O que acontece? O faraó vai pensar: ora, então o único que trouxe a solução, por que não ser o único que vá contornar, que vá controlar esta situação? E nomeia José como o segundo homem de todo o Egito. E diz: você só não tem autoridade acima de mim na minha casa. Fora isto, todo você está nas tuas mãos. E José sabiamente procede, mas não conforme a sua inteligência, mas a sabedoria que vem do alto. O Senhor o aconselha, o Senhor o instrui a fazer o quê? Nos 7 anos da fartura, você vai guardar, você vai comer o suficiente e uma parte desta boa fase você vai recolher. Tá bem? Veio a fome, José tinha para servir tanto o Egito quanto as demais nações, que agora passam a depender da sabedoria que Deus deu a José. E Faraó agora, se já era grande, ele se torna maior ainda, porque todos são dependentes do que tem do Egito, do que José, da sabedoria que Deus deu a José. Quando vemos isso em Daniel, nas revelações, aí os quase 70 anos que ele fica dentro ele vai na sua adolescência, na sua juventude, para o cativeiro babilônico, e ali Deus vai revelando, vai controlando, vai dando sabedoria, e Daniel vai se destacando
dentro, praticamente trabalhando com os 4 principais reinos deste período. Então nós vemos aqui que a sabedoria que vem do alto, ela é traduzida, ela é exposta, ela é revelada através de boas ações. Por quê? Veja, o sábio, ele não tem aquele prazer infantil, carnal, de ser o detentor, de ser o dono da ideia. Não, ele sempre vai reconhecer que tudo que ele faz é proveniente de Deus, logo não é dele, logo não é dele. Mas Deus vai também colocar no coração, na maioria das vezes, existem aqueles que são, infelizmente, nunca vão ouvir a voz de Deus e aprender e a trabalhar com os sábios, segundo a sabedoria de Deus. E o que acontece? Eles, obviamente, vão colocá-los nos cargos, nas posições necessárias para que aquela situação seja contornada através da sabedoria autêntica. Então veja que ela vai além do conhecimento intelectual, do conhecimento acadêmico. É algo que destaca, que chama atenção, que, sabe, os outros vão dizer assim, mas puxa vida, como conseguiu chegar a esta conclusão? Obviamente a sabedoria que vem do alto. Por que nós temos que falar da sabedoria autêntica? Porque nós temos a outro tipo, o Tiago fala de um segundo tipo de sabedoria, que ele chama de sabedoria terrena. Esta ela é totalmente o contrário da que nós estamos fazendo. A sabedoria terrena, ela sempre vai, o portador sempre vai trazer, chamar para si os privilégios que essa suposta sabedoria pode trazer. Ele sempre vai chamar a atenção para si, ele nunca vai dar a glória para Deus, ele nunca vai se colocar como um instrumento, mas quase como um semideus. E veja, ele diz que essa sabedoria ela é humana e diabólica. Por que ela é humana e diabólica? Porque leva à desordem e ao caos. Tá bem? E nós sabemos que o caos não produz nada de bom. Veja que o caos está ligado à desordem, à bagunça, à anarquia, tá bem? No sentido de não haver ordem. Tá bem? Não tem como produzir algo bom do caos ou da desordem. E são duas características da sabedoria terrena, que é humana e diabólica. Ainda que tenha a aparência de sabedoria, nunca vai produzir boas ações. Veja, diferente aqui, a sabedoria autêntica, ela é produzida, ela é demonstrada por boas ações. A humana, você também vai conhecê-la, por quê? Porque ela sempre vai conduzir todas as situações, tudo, para a desordem e para o caos, quer dizer, para o problema, para a anarquia completa. E sempre quem faz uso desse tipo de sabedoria, ele sempre vai chamar a atenção para si. Ele sempre será, tá bem? E aquela questão de que se eu não fizer, se não for eu, se não for o meu nome, se não for a placa não estiver dedicada a mim, eu não vou fazer, eu não faço. Então nós vemos que não é uma sabedoria autêntica. Tá bom? Por que falamos da sabedoria terrena? Tá bem? Porque Deus não é Deus de confusão. A partir do momento em que algo é trazido para solucionar um problema e, ao invés de ordem, causar confusão, isto não provém de Deus, porque o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 33, que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de caos, Deus não é o Deus da desordem. Bem, não existe isso de Deus escrever certo por linhas tortas. Não existe essa ideia. Ou a linha já vai estar reta, está na condição de ser usada, ou Deus vai consertá-la para depois fazer. Tá bem? Partimos da ideia de que nada que comece errado termina certo. Não tem como o que começar errado terminar certo. Tá bem? Não existe dentro da ordem, dentro da boa disposição das coisas, não existe como algo começar errado, com defeito, e terminar certo.
Não tem como. A tendência é essa discrepância, este erro, ele ir aumentando. Tá? O erro começa dentro de uma tolerância, como nós já explicamos em determinadas áreas. Na produção de peças, você tem uma tolerância, né? Tanto é que toda peça é feita com uma tolerância, até mesmo, né, as grandes, nós vemos aí matérias, né, tanto para mais quanto para menos, isto é uma tolerância, tá bem? De 2% ou de 2 pontos percentuais, ou para mais ou para menos. Nós ouvimos de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, nós ouvimos estas conversas. Tá bem? Então isso é chamada de tolerância, existe uma tolerância. Como não há como fazermos algo perfeito, então nós temos uma tolerância, uma margem para erro, tanto para mais quanto para menos. Porém, a tendência é que se não houver um acompanhamento desta tolerância, qual será o resultado? Essa tolerância para mais ou para menos aumentar demais até a perda total da peça ou do estudo que se está fazendo. Então, nada que comece errado, ele termina certo. Não tem como. Então, Deus não escreve certo por linhas tortas. Tá bem? O nosso Deus é perfeito. Então, ele vai escrever sempre certo por linhas certas. Tá bem? E a obra, aí você fala, mas e o ser humano? Aí é uma característica que Deus é maravilhoso. Ele pega o homenzinho torto, que morava numa casa torta, o homenzinho era todo torto, sua vida era torta. Até que um dia Jesus Cristo apareceu e tudo que era torto, Jesus endireitou. É uma situação completamente diferente. Tá bem? São áreas diferentes que nós estamos tratando. E falando então da sabedoria humana, da sabedoria terrena, diabólica, que produz, nós temos que falar também da origem da sabedoria divina. Veja, Tiago mostra que a sabedoria vem do alto, quer dizer, do céu. Quando falamos do alto aqui, a questão é que a sabedoria vem de Deus. Quando lemos, né, para não ficarmos, apesar de está escrito aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, veja bem, o respeito a Deus. A pessoa começa a ser sábia, não inteligente, não esperta, mas sábia, a partir do momento em que ela coloca na sua vida que ela precisa temer, que ela precisa respeitar a Deus, que ela precisa ser uma pessoa piedosa. Então, este é o princípio da sabedoria. Este é o princípio, é o início da sabedoria perfeita, do alto. É temer ao Senhor, é temer a Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência ou conhecimento de Deus, não o conhecimento que vem de Deus, mas o conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que ele é? A ciência do santo é a prudência, que é a parcimônia, é a moderação, é tudo aquilo que nos faz pensar, ponderar, comedir, sentar, respirar, esfriar a cabeça e chegar à conclusão correta. Então ele diz aqui que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, ou conhecimento de Deus, ou conhecer a Deus, a prudência. O homem passa a ser prudente e sábio a partir do momento em que ele teme ao Senhor e ele conhece também o Senhor, ele passa a conhecer o Senhor, ele tem este interesse. Quando o arcanjo vai falar com Daniel, respondendo a sua oração, ele disse, não temas, Daniel, chama ele de amado de Deus, chama ele homem muito amado, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a conhecer o Senhor, conhecer ao Senhor e a entender, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, o grifo é nosso, tá bem? Então vejam bem, quando nós vemos esta sabedoria, veja quantos destaques nós conseguimos apresentar quando a sabedoria vem do alto, quando a sabedoria vem de Deus. De onde vem essa sabedoria? Então, primeiro, a sabedoria vem do alto. Depois, eu coloquei duas palavras interessantes que eu achei aqui na lição, dentro da origem da sabedoria, que essa sabedoria ela é imparcial e ela é sincera. Então vejam bem,
O que é uma pessoa imparcial? É uma pessoa que tudo que ela vai fazer para alguém ou para, vamos colocar, mais para o seu semelhante. A pessoa imparcial, ela não olha, ela não julga segundo a sua vontade, tá bem? As suas preferências. Nós falamos sobre isso em algumas aulas passadas, sobre a parcialidade. O que é uma pessoa parcial? A pessoa parcial, quando ela vai julgar, ela não está preocupada com a verdade. Ela não está preocupada com a sinceridade. Ela está preocupada com o que ela pensa, com aquilo que ela acha, com a pessoa que ela está julgando, se é de sua preferência ou não, se faz parte do seu grupinho ou não. Isto é ser uma pessoa parcial. A sabedoria do alto, primeiro ela é imparcial. Quer dizer, ela não toma partido, ela vai julgar segundo a reta justiça. Tudo que ela vai fazer é segundo a reta justiça, a sabedoria que vem do alto. Então ela não toma partido, ela não é parcial, ela não escolhe um lado. O lado que escolhe é o lado da justiça, da verdade, da sinceridade. E também fala que ela é sincera, quer dizer, ela não usa máscara, ela não se aparece travestida, não se apresenta travestida de sabedoria, mas ela vem, vamos dizer assim, de cara lavada, de cara limpa, tá bem sincera. Tá? E a sinceridade nem sempre agrada a todo mundo. Tá? E também, muitas vezes, não é que é desagradável ser sincero, mas traz consequências desagradáveis. Por quê? O que menos as pessoas querem ouvir é a verdade e a sinceridade. As pessoas preferem ser enganadas, as pessoas preferem... Porém, a sabedoria que vem do alto, ela nos torna pessoas imparciais e sinceras. Tá bem? Quando eu falo de sinceridade, eu não estou falando de falta de educação, de falta de respeito, de falta de consideração. Não estou falando nada disso. A pessoa ela pode ser sincera, educada, comedida, ela pode ser imparcial e ser sincera. Ela não precisa ser mal educada, bruta. Não, porque eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é mal educado. Você não aprendeu ainda a se comportar bem com outros seres humanos. Há uma diferença muito grande entre a falta de respeito, a falta de educação e a sinceridade. Tá bem? Há uma diferença muito grande. Então, nós estamos no ponto de número 3, a origem da sabedoria, e ela tem a sua origem em Deus e reflete seu caráter santo e amoroso. Veja que quando nós aplicamos a sabedoria que vem do alto, nós também transmitimos essas duas partes das características do caráter de Deus. Primeiro, a santidade e o amor de Deus. Tá bem? A santidade, porque será uma sabedoria, como nós já dissemos, primeiro, ela será imparcial. E segundo, ela vai ser dentro dos moldes, dos preceitos, dos mandamentos de Deus, que estão nas Sagradas Escrituras. E depois, apesar de, ela é amorosa. Pode ser até uma frase parecer piegas quando a gente diz, dói mais em mim do que em você quando eu faço determinada coisa. Pode até parecer piegas, mas há uma realidade muito grande nesta frase. Existem momentos em que nós fazemos determinadas coisas, tomamos determinadas atitudes, transmitimos determinados ensinos que o nosso interlocutor, ao recebê-lo, o rei Salomão ele diz assim, que a repreensão à primeira vista ela vai enojar a pessoa. A pessoa vai sentir até, como eu disse, vamos trazendo aqui a grosso modo, vai ter até a ânsia de vômito, mas depois ele vai entender que tudo aquilo foi feito para o seu bem, para o amor. E, neste momento, a pessoa que está aplicando, vamos dizer assim, a disciplina, ele pode até estar sofrendo mais do que o disciplinado. Por quê? Porque esta disciplina é feita com amor. E amor e santidade são características de Deus. E quando nós usamos a sabedoria do alto, nós estamos demonstrando, ou a nossa atitude está refletindo estas duas características, ou esses dois pontos do caráter de Deus. O amor e a santidade. O amor e a santidade. E, por isso, nós
precisamos aprender sobre a sabedoria autêntica. Tá? Quando falamos da autenticidade, nós falamos de todos esses sentidos que nós demos a esta primeira parte da lição. Tá bem? O que eu quero dizer é que, muitas vezes, ao usarmos, a praticarmos a sabedoria autêntica, o retorno que nós temos ou que teremos talvez não será tão agradável quanto nós esperaríamos que fosse. Porém, não podemos nos eximir de apresentar a sabedoria autêntica, de fazer uso desta sabedoria e entrarmos no ponto de número 2, que são os frutos da sabedoria autêntica. Veja, no primeiro ponto falamos sobre a sabedoria autêntica. Ela vem do alto, pois ela se diferencia da sabedoria terrena, que é diabólica e humana, né? E também nós falamos que ela é demonstrada a partir das boas ações, que agora nós vamos chamar dos frutos. Quais são estas boas ações? Quais são estes frutos? Tá bem? Tudo aquilo que eu sempre uso esta linguagem por morar no interior, a gente está muito apegado ao agro, à pecuária, a tudo aquilo que está ligado à terra, à produção da terra, tudo aquilo que você tira da terra. Então, nós vamos usar sempre isso. Tudo aquilo que nós fazemos, nós sempre esperamos um resultado. Tá bem? Plantamos uma semente, aquela semente, qual é a nossa expectativa? É que ela morra. Para nascer, ela tem que morrer, a semente tem que nascer. Para a planta nascer, a semente tem que morrer. Hoje, chegando do serviço, eu estava olhando para o pé de manga. Eu plantei o caroço. Então, esse caroço ele secou, ele morreu, e dali surgiu um broto. E ele já está aí com seus 20, 30 centímetros de altura. E todos os dias eu entro, olho para ele e para os demais para as demais árvores que tem no pomar, e eu começo a glorificar a Deus, porque algumas já têm seus frutos, já está atingindo o objetivo que nós queríamos, que nós queremos. Tá bem? Então, os frutos, eles são o quê? O resultado de todo um trabalho, de uma espera. Tá bem? Essa planta, esta semente morreu. O próprio Cristo disse que se a semente não morrer, ela vai ficar sozinha, mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto, daí ela vai produzir uma árvore, um arbusto, ou o que quer que seja, e esta árvore ou arbusto, ela vai trazer os resultados que nós esperamos, que são os frutos. Então, o que se espera da sabedoria que vem do alto? Frutos. Quais são os frutos? Qual o resultado? Qual a consequência? Qual o objetivo? O que é que vai nos trazer a satisfação? Veja, eu entro e venho do portão até chegar aqui em casa, que fica no fundo do quintal, eu tenho uns 20 metros de terrenos, eu tenho 40 metros de extensão, né? Os lotes aqui são 20 por 40, então são lotes grandes. Então, até eu chegar aqui na casa propriamente, na construção, na residência propriamente dito, eu venho me alegrando com os frutos. Eu olho o quanto cresceu, eu olho se os frutos já estão produzindo, se eles estão amadurecendo, porque eles podem cair no meio do caminho, entre o crescer e o amadurecer para a colheita, ele pode cair. Então, está faltando alguma coisa, e o resultado, o fruto quando eu entro dentro de casa, estou satisfeito, comento com a minha esposa, às vezes tem alguns dentro de vasilhas sobre a pia, que ela colheu no dia, e isso nos traz alegria. Para Deus não é diferente. Quando o crente exerce a verdadeira sabedoria, quando o crente pratica, realiza, faz uso da verdadeira sabedoria, os frutos produzidos alegram o agricultor. No nosso caso, quem é o agricultor? No nosso caso é Deus. Foi Ele quem nos plantou ou quem plantou a semente em nossos corações. Então nós vemos frutos da sabedoria. A primeira classe de frutos está descrito: paz e justiça. No início da aula nós falamos que o sábio, verdadeiramente sábio, ele nunca fomenta ou traz ou fomenta a guerra. Ele sempre vai trazer ou fomentar a paz. Tá
bem? A tranquilidade. Se já estiver existindo, se já estiver havendo um conflito, ele vai tentar acalmar ou solucionar. Se não começou ainda, ele vai fazer de tudo para que este conflito não exista. Tá? Então, o primeiro fruto do cristão sábio é promover a paz, é levar a paz, tá bem? É trazer a paz. Jesus Cristo disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela assim como a sabedoria, a paz do mundo é humana e é diabólica. Por quê? Porque o menor sinal, o menor sinal de um ou outro se sentir ofendido, menosprezado, desrespeitado, pronto, temos aí uma guerra. Então Jesus Cristo disse: eu não trago uma paz igual a do mundo, a minha paz é duradoura, é uma paz diferente. Tá bem? E também a justiça. O que é ser justo? Nós já falamos sobre a questão da justiça. Uma das facetas da justiça é a imparcialidade, como nós já dissemos. E ser justo é você fazer de tudo, independente do resultado, seja para A, seja para B. Faz parte e ele vai fazer justiça ainda que aquele que está sendo julgado faça parte da sua família, do seu rol de amigos, da sua parentela. Ele não está olhando para quem, mas o que. Veja que a visão, veja que o objetivo da justiça, o alvo não é a pessoa, mas o que ela praticou. Tá bem? Não está sendo julgado a pessoa, o nome, está sendo julgado o ato da pessoa, independente qual seja o nome, qual seja a posição social, a justiça precisa ser feita. E a sabedoria do alto, quando nós olhamos para Deus e todo o ensinamento bíblico do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que Deus é justo e o seu cetro é um cetro de equidade. Não há variação nem sombra de dúvida quando o Senhor Deus toma a decisão e os seus servos da mesma maneira. Tá bem? Vamos aqui usar um exemplo que eu sempre achei interessante. A mulher chega, duas mulheres com um bebê de colo, e as duas reclamam a maternidade da criança para Salomão. Né? E Salomão, o homem mais sábio do mundo, vamos dizer assim, ele simplesmente não se deixa comover, nem se demover da sua justiça. Ele ouve a história. Então, o filho é seu, é meu. O filho é seu, é meu. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos dois. Eu tinha um, ela tinha outro, e alguém rolou de noite e acabou sufocando a criança. Então, esse é meu. Não, esse é meu. Veja que usar a sabedoria e a justiça, às vezes os resultados não são... Para quem usa, como eu já tenho dito desde o princípio, talvez os resultados não sejam tão bons. Bom, Salomão simplesmente disse: é seu? Ela disse: é. É seu também? É. Então, nós temos duas mães e uma criança. Tranquilo. Chama um soldado, manda o soldado desembainhar a espada, tomar a criança e dividi-la em duas. Ora, nós temos duas mães que estão requerendo um filho. Nós temos um filho para duas mães. Então, vamos dividi-lo em dois e cada uma fica com uma parte. Quem não entendeu no momento, quer dizer, deve ter chamado Salomão de sanguinário, de insensível, de injusto, de parcial. Vai matar a criança, vai matar... Não, veja, a sabedoria que vem do alto. Quando o soldado ergue a espada, Salomão sabia que a verdadeira mãe nunca ia querer ver o seu filho morto. Preferiria ela ver o seu filho nos braços de outra mulher, mas nunca ver morto. O prazer dela seria, ainda que em outra casa, ver aquela criança crescer. Ela sabia que era filho dela. Mesmo que o rei chegasse, veja, não foi o caso, chegasse a essa atitude translocada de entregar. Mas o prazer dela era ver o seu fruto, o fruto do seu ventre, crescendo, desenvolvendo, ficando bonito, passando fases. E ela se lança na frente da espada. Vamos pensar assim. Ela se lança na frente do soldado e diz para o rei: não faça isso. Então entregue para ela. Deixe que ela fique. Deixe que ela fique com a criança.
E veja Salomão. Salomão simplesmente fala para o soldado, embainha de novo a tua espada e entregue para ela. Mas aí a outra já não entende. Ele diz, por que não? Ele diz, só o amor de uma mãe. Só o amor de uma mãe preferiria ver o fruto do seu amor em outros braços do que vê-lo morto. Então ela é a mãe. Veja que o fruto da sabedoria, paz e justiça. Lógico que uma saiu totalmente desagradada, saiu totalmente irritada, mas a justiça foi feita, porque a quem deveria ser feita a justiça saiu plenamente feliz, que é a mãe verdadeira da criança. Então veja, frutos, a primeira classe de fruto, paz e justiça. Houve paz, agora Salomão não precisa mais resolver aquele problema. Aquela mãe vai viver em paz com o seu filho. Ela vai viver em paz. E a justiça foi feita, porque o bem foi restituído ao seu verdadeiro dono. A segunda classe, veja, ainda há uma explicação, esse tipo de inteligência procuram criar ambientes de harmonia e de justiça. Aqui nós vemos. Quando nós agimos desta maneira, veja o que o escritor nos ensina, que esse tipo de inteligência, o que ele procura criar? Ambientes de harmonia e justiça, ambientes de paz e de justiça. Onde? Na igreja, na família, ou seja, no ambiente corporativo, quer dizer, no trabalho, na escola, onde você estiver inserido, fora a família, fora a igreja. Então, esse tipo de inteligência procura o quê? Harmonia e justiça. Foi o que aconteceu aqui. E é o que vai acontecer onde, em lugares, em áreas, em contextos, em que essas pessoas dotadas desta sabedoria, deste dom que vem do alto, desta sabedoria que vem do alto, vai acontecer. Harmonia e justiça. Tá bom? Porque não existe paz sem justiça. Veja que onde impera a injustiça, sempre haverá o caos, sempre haverá confrontos belicosos. Mas onde a justiça é feita, reina a paz. Porque todos estão em harmonia, todos estão satisfeitos com o que está acontecendo. A segunda classe de frutos é amor e bondade. Tudo bem? A misericórdia, aí ele fala que assim, a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, amor e paciência. E há uma explicação no contexto da palavra misericórdia que vai além da compaixão. A misericórdia aqui, ela vai além do somente sentir, da empatia, de se colocar, de se condoer da situação do outro. O que é que ele vai fazer? Ele vai praticar ações concretas. Quer dizer, ele vai realizar ações que beneficiam os outros. Tá? E nós temos muitas vezes aquela questão da pessoa que pensa assim, mas eu sou tão pequeno, eu posso muito pouco. Mas quando nós somamos o meu muito pouco, com o seu muito pouco, com o nosso muito pouco, esse muito pouco, ele passa, o pouco passa a não existir, porque são muitos poucos unidos. Então a ideia de pouco já não tem mais. Por quê? Cada um trouxe. Eu sempre me lembro do elefante vendo a floresta pegando fogo, e o pequeno passarinho ele ia até uma fonte de água, de um rio, e ele colocava no seu pequeno biquinho gotículas de água no bico. E ele voava ele sobrevoava o incêndio, e ali ele abria o biquinho dele e... Quando nós olhamos assim, e o elefante olhando aquilo, né, gigantesco, um paquiderme gigantesco, que pode, né, se você colocar junto com os cabelos, são animais que conseguem comportar um volume muito grande de água, né, de líquido. E quando o passarinho está numa destas idas e vindas, o elefante fala, o que você está fazendo? O que você pensa? Qual o resultado que você espera? Olha a quantidade de água que você traz. Ele disse, eu posso não apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não fico assistindo impassível a situação. Não, eu vou procurar fazer, eu vou tentar ajudar, eu estou tentando ajudar. E talvez se fosse eu, poderia dizer, e você com uma tromba tão grande, ao invés de ficar se intrometendo, vá lá no rio, encha essa trombona sua de água, e com água, né?
encha com água e traga aqui e ajude também. Porque eu faço um pouquinho, você faz outro, o carneiro faz o outro, sei lá, o outro animal faz outro e cada um traz um pouco. O que não pode conter, enche o pelo, se molha todo, vem, chacoalha ali, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Então veja, que aqui quando ele fala cheio, a bondade, sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos, no versículo 17, é quando nós procuramos agir de maneira que o amor de Deus seja expresso, ele seja concreto, seja concretizado em boas ações. Então nós vemos aqui que beneficiam os outros. Por quê? Esta é a ideia do amor. O amor, ele sempre vai querer ver o bem do seu objeto de amor. Ele deixa de ter, ele deixa de ser para que o seu objeto de amor tenha ou seja. Tá bem? Então nós temos aqui a segunda parte. E isso nos impulsiona a ajudar os necessitados, perdoar os que nos ofenderam e ser um canal de bênção para os outros. Isto está englobando todas essas três ideias aqui, engloba toda a questão da misericórdia colocada em prática ou ela sendo concretizada, ela sendo realizada. Então, nos impulsiona a ajudar os necessitados, a perdoar os que nos ofenderam e ser um canal de bênção para os outros. Tá bem? Então, aqui nós temos a segunda classe dos frutos, porque dividiu em três, então estou colocando como classe. Tá? Não é que é uma classe. O fruto é um só, amor e bondade. O terceiro ponto, ele fala de sinceridade e paciência. Nós falamos isso alguns minutos atrás sobre estes frutos, da sinceridade, do sem cera, do sem máscara, de ser como é, de aparecer de cara lavada, de cara limpa, ser como eu sou assim. E a imparcialidade é aquilo quando você não toma partido. Você não está vendo o que a minha mãe sempre dizia assim, faça o bem sem olhar a quem. Desde criança eu ouvia a minha saudosa mãe falando essas coisas. Outra hora eles diziam o que a direita faz, a esquerda não vê. Então nós vemos aqui a questão da sinceridade. Hoje há uma autopromoção. As pessoas, qualquer coisa que vão fazer, né, sejam religiosos, políticos, qualquer área, não, tem que apresentar, tem que mostrar. Todo mundo tem que ver o que eu estou fazendo. Ora, e Cristo, quando ele operava, nós vemos em determinadas feitas, ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele ressuscitou mortos, e ele sempre dizia, olha, não fale para ninguém, mas não tinha como, eles iam lá e davam o testemunho. Outra hora ele dizia, vai lá e se mostre ao sacerdote, se mostre. Outra hora perguntaram, quem te curou? Ele não sabia, o curado não sabia quem era Jesus. Ele disse, ele me encontrou no meio do caminho e me devolveu, e eu sei que agora eu enxergo. É um mentiroso. Se ele é mentiroso, eu não sei. Sei que agora eu enxergo. Então veja, mesmo não tendo aquela devida apresentação, ou não tendo o devido conhecimento, ele sempre tinha uma característica que revelava quem era que tinha feito aquilo na vida dele. Então não precisava dessa autopromoção que nós temos hoje. Né? São aí as redes sociais, são canais de televisão, são isso, são aquilo. Sabe, não estou falando que é errado fazer o bem, mas também menos propaganda, porque todo o bem que o homem totalmente mal produz é proveniente de Deus. Toda a parte boa da nossa vida, todo o pensamento bom que nós temos, todas as nossas boas ações, todas as nossas boas atitudes são provenientes da presença de Deus em nossa vida através do seu Espírito Santo. Tá bem? Então nós vemos aqui sinceridade e imparcial. Então, ser imparcial implica tratar todos com justiça, independente de posição social e riqueza, é o que nós dissemos. Tá bom? Não vamos voltar a falar sobre o tema, porque nós já falamos. Sinceridade, ser sincero, não ser fingido quando fazer, existe aquele fazer, sabe? Comer aquele pastel na feira, pegar aquela criança no colo num determinado período do ano e beijar, e tomar, e fazer isto, né? Tem uns que fazem porque gostam mesmo. Tem outros que fazem para aparecer, tá bem? Então, ser sincero e ser imparcial são características da verdadeira sabedoria, são frutos, é o resultado da verdadeira sabedoria fazendo efeito na vida do cristão genuíno, do cristão verdadeiro.
Bem, então nós falamos aqui dois sobre os frutos da sabedoria e da sabedoria autêntica, da sabedoria verdadeira, celestial, divina, do alto, não a terrena, diabólica, humana. E nós vimos aqui os seus frutos, os resultados que ela produz na vida daquele que faz uso da verdadeira sabedoria, para chegarmos ao terceiro e último tópico, humildade e sabedoria do alto. Então vejam que do alto vem a sabedoria e do alto também vem a humildade e sabedoria. Nós já demos aí uma pincelada no início desta análise, desta nossa conversa, desta nossa prosa, né, semanal, e vamos falar aqui o que a sabedoria e a humildade do alto nos traz. Primeiro, nos traz o reconhecimento da nossa fragilidade humana. Veja, a partir do momento em que eu tenho esta consciência, que eu chego a esta consciência, que eu chego a este grau de conhecimento, de pensamento, eu vou entender também que a minha humanidade, ela me confere fragilidade. A sabedoria divina nos faz reconhecer nossa fragilidade e dependência do Senhor, e ela não promove a arrogância. Então, quando eu falo aqui sobre fragilidade, eu estou falando, veja o que é a vida humana. Quando olhamos o ensinamento sobre a fragilidade, o que é a vida humana, nós vemos no Antigo Testamento que não passa de um vapor, né? Salomão chama de vaidade, os livros Provérbios, os livros sapienciais, os livros de sabedoria, eles vão nos ensinar que a vida, ela é uma vaidade. Hoje está, amanhã já não está. É como aquela manhã fria que nós temos o costume de brincar, né? Soltamos o hálito e ele condensa, faz aquela fumacinha, mas logo ele se dissipa. Assim também é a vida humana, a fragilidade. O ser humano hoje ele está vivo e amanhã, por qualquer situação adversa, ele já não existe mais, ele já não é mais contado no meio dos homens, tá bom? Tendo sempre a ideia de que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Porém, aqui nós estamos falando da questão da fragilidade humana. Nós somos totalmente frágeis. Qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer intempérie, qualquer situação diferente na natureza já pode colocar a nossa vida em risco. Uma bactériazinha, por mais microscópica que ela seja, ela coloca a vida de milhões, bilhões de seres humanos em risco. Então, a humildade e a sabedoria do alto me faz enxergar primeiro a minha fragilidade. E essa fragilidade vai fazer o quê? Que aumente o meu conceito de dependência de Deus, de depender de Deus, de estar aos pés de Deus, constantemente buscando a Deus, não somente nos momentos de necessidade, mas em todas as horas da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Então, essa fragilidade me leva a buscar quem tem todo o poder, quem pode me proteger? Deus, tá bem? Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou buscar, vou viver, vou seguir os passos de Jesus, vou viver aos pés da cruz, vou depender do Senhor manhã, tarde e noite, diuturnamente, na presença de Deus, dizendo para Ele, sou inteiramente dependente do Teu Espírito Santo, de tudo que provém, tudo que eu preciso provém das Tuas mãos, eu sou dependente, totalmente dependente de Ti. Esta postura, essa verdade, ela nos leva também a uma total postura de humildade e reverência. Agora nós temos uma palavra reverência. O que é reverenciar? É quando eu presto reverência, quando eu me curvo, quando eu me coloco à disposição, quando eu reconheço a minha necessidade, quando eu me coloco aos pés, como se dizendo a Ele assim, se o Senhor não fizer, não tem como acontecer isto na minha vida. Se não for o Senhor, o salmista diz, se não fosse o Senhor, o profeta disse, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não fosse o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos.
Então veja, as muitas misericórdias, Jeremias vai dizer, do Senhor são a causa de eu não ser consumido nas lamentações, ele deixa isso escrito, ele relata, está relatado para nós. Então veja que essa postura de humildade me leva a reverenciar, a estar diante de Deus, a me prostrar diante de Deus, com o rosto em terra. O profeta também diz, coloca o teu rosto no pó e talvez haja misericórdia. Isto é são posições, são situações, são ideias de dependência, essa reverência, essa total reverência. Traz a ideia da minha completa dependência das misericórdias de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus, tá? E reconhecemos que precisamos da graça e misericórdia de Deus, como eu acabei de dizer aqui. Então, nós precisamos no ponto de número... já estamos, né, no ponto de número 3, humildade e sabedoria do alto. Primeiro, reconhecendo a fragilidade humana. O segundo ponto é aceitar os limites. E não é somente reconhecer. Existem pessoas que eles não conseguem ser totalmente felizes. Por quê? Porque eles não conseguem, eles até chegam à conclusão, mas não aceitam. Sabe aquele negócio? Eu vejo, eu entendo, mas não aceito. Ora, essa vida vai ser uma vida conflitante até o último dia da sua existência. Essa pessoa vai ter uma vida conflitante, uma vida, sabe, de não aceitação, de desconformidade, de murmuração, de contenda com Deus, de momentos difíceis, de situações deploráveis, tanto físico quanto psíquico. Será uma vida conturbada, porque, veja, a aceitação dos limites, a verdadeira sabedoria nos ensina a aceitar os nossos limites e a viver de maneira modesta, sabe? E esse limite aqui, ele pode ser espiritual, ele pode ser um limite físico, ele pode ser um limite financeiro, ele pode ser N limites que a vida me impôs, tá? Nós temos várias classes. E quando eu aceito, eu vivo essa conformidade, não de me conformar, de não buscar uma melhoria, ou não tentar, ou me entregar totalmente, já que vai ser assim, então eu vou deitar aqui no chão, numa rede, numa cama, e vou esperar o dia da minha morte. Não, também não é isso. Tá bem? Não é essa passividade, não tem essa ideia. Tá bem? Mas a questão é que, mesmo lutando, eu estarei aceitando estes limites. Isto me fala de uma vida de gratidão, de aceitar o que Deus propôs para mim na minha caminhada, de eu viver alegre, de um viver grato, de um viver feliz na presença de Deus, quando aceitando os limites pessoais, os meus limites pessoais, tá bom? E quando eu estou bem, aquele ditado, né? Corpo são, mente sã, quando aqui está bem, todo o corpo você estará bem. A partir do momento em que a sua psique, psicologicamente você não está bem, isso vai refletir na sua saúde física, em todos os seus relacionamentos, porque você não está bem aqui. Quando eu estou bem comigo mesmo, quando a pessoa está bem consigo mesma, o que acontece? Todo o seu corpo estará bem, toda a sua vida, todas as áreas estarão bem. Então a verdadeira sabedoria me ensina a aceitar os limites e a viver de maneira modesta, tá bem? E a modéstia é uma coisa tão bonita, o ser modesto, tá bom? Agora eu entro na parte da simplicidade. Tá bem? Agora eu entro na parte de você ter algo simples, a roupa simples, um alimento simples, uma casa modesta, simples, mas assim mesmo você é grato a Deus, você convive bem com isso, você está bem com isso. Tá bom? Reflete uma aceitação serena dos propósitos, dos próprios limites e uma disposição para servir os outros. Veja que mesmo dentro das minhas limitações, eu ainda vou encontrar razões para ajudar outros com o pouco que eu tenho, vamos dizer assim, com aquele mínimo, né? Eu não estou falando de uma vida minimalista, não é nada disso. Eu estou falando de situações, tá bom? Não é ter nada dessa ideia de você vender tudo e viver dentro de um lugar, sentado num tamborete, comendo dentro de uma lata de goiabada e achando que isso é vida.
Não é disso que nós... Isso é uma sabedoria humana diabólica, terrena. Tá bem? Simplicidade e humildade é outra coisa totalmente diferente. Tá bem? Totalmente diferente. Você veja que quando a pessoa ela vai viver desse um viver egoísta, aí sim se expressa a sabedoria mundana, diabólica, terrena. Porque o egoísmo, a pessoa está tentando se aparecer. É totalmente diferente. Tá bom? Reflete então os limites. Terceira, a dependência de Deus. O terceiro e último tópico do terceiro diz a dependência de Deus. Então, quando eu aceito os limites, meus limites pessoais, quando eu reconheço a fragilidade humana, eu vou para a dependência de Deus. Nada melhor do que isto, do que depender de Deus. Aquele que é sábio reconhece a sua dependência do Criador em todas as áreas da vida que nós estamos falando desde o princípio. Nós passamos. E isto, depender de Deus, ele não está atrelado somente à ideia de não ter. Até aqueles que têm, né, no caso, vamos, até os mais abastados, eles têm que aprender a depender de Deus, a não pôr a sua confiança nos seus bens materiais. Porque o próprio Cristo disse que o tesouro terreno, o ladrão mina e rouba, a traça e a ferrugem corroem, mas a riqueza celestial não. Né? Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. A ideia de depender de Deus não é só para o paupérrimo, não é somente para o pobre, para o que tem menos proventos. Mas a ideia de dependência de Deus, vamos para Davi. Salmo 40, último versículo. Davi, rei, ele diz, sou pobre e necessitado. Rei, pobre e necessitado. Mas eu dependo, porém o Senhor cuida de mim. Quer dizer, a minha vida está na dependência de Deus. Eu sou o rei, eu tenho tudo debaixo das minhas mãos, estão todos sob o meu domínio, mas a minha vida está sob o domínio de Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus a cada momento, cada segundo da minha vida. Amém? Então, esta ideia, aquilo que nós pensamos no dia, né, sobre autenticidade e sabedoria, para que seja comprovada através de boas obras, quando vivemos uma vida de gratidão, uma vida de... não quero usar a palavra comodismo, porque eu não posso me acomodar, mas de satisfação com o que eu tenho e também uma vida da sabedoria que promove a paz. Então sejamos promotores de paz e de justiça e sejamos também o nome do Senhor ser glorificado através das nossas boas obras sendo comprovadas por aqueles que estão de fora observando a minha e a sua vida. Amém? Falamos então sobre autenticidade e sabedoria e que o Senhor Deus nos guarde e fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Amém.